Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jadson, tá? Então, estou começando agora na escola e eu vou continuar o trabalho que já estava sendo realizado. Então, estava observando lá no Google, no Classroom, né? Que vocês já receberam uma lista, né? Essa daqui, dessa apostila. Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Então, aqui está falando que foi o professor Gessé, né? Ele deve ter elaborado escolhidas questões. Então eu vou fazer alguns exercícios, vou comentar, tá? E aí qualquer dúvida vocês podem perguntar na hora que for a aula do Meet, tá? Ou lá no grupo. Então vamos lá. Vamos começar por essa questão que é a questão número 1. A tabela mostra a eficiência de um automóvel com os valores de velocidade em km por hora, associados a quilômetros rodados por litro de combustível. Então, quando o carro está a 40 km por hora, o consumo do carro é de 8 km para cada litro. Então, ele roda 8 km com 1 litro. Quando a velocidade está a 60 km por hora, ele roda 10 km com 1 litro, né? A 80 km por hora, ele roda 13 km por litro. A 90 km por hora, ele roda 10 km por litro. A 100 km por hora, ele percorre 9 km por litro. E a 120 km por hora, ele percorre 8 km por litro. Então, na velocidade de 60 km por hora, o automóvel gasta 1 litro de combustível ao percorrer 8 km? Falso. Na velocidade de 60 km por hora, né, o automóvel gasta 1 litro para percorrer quanto? 10 km. Então aqui está errado, aqui tinha que ser o número, para ficar certo, tinha que ser o número 10. Então essa alternativa aqui, ó, falsa. O item 2. Em 1 hora de viagem, com velocidade média de 90 km por hora, o consumo será de 9 litros. Vamos ver. Na física tem que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Aqui no caso, como a velocidade é 90 km por hora e o tempo é 1 hora, então no lugar do tempo eu ponho 1, multiplico cruzado, certo? Então a distância percorrida é 90 km. Tá, só que eu acho que não há necessidade de usar essa fórmula física, tá? Porque assim, o carro não percorre 90 km por hora, a cada hora ele percorre 90 km. Então, esse carro, em uma hora, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, ele percorreu quantos quilômetros? 90 quilômetros. Qual que é o consumo do carro nessa velocidade? Na velocidade de 90 km por hora, ele faz 10 km por litro. Então, cada litro ele faz 10 km. Então aqui no caso, ó, então foi 10 km, ele gastou 1 litro. 20 km, ele gastou 2 litros. E assim sucessivamente. Então, logo, em 90 km, ele vai gastar quantos litros? 9 litros. Ou então você pega 90 km dividido por 10 para ver quantos 10 km gasta, dá 9. Então, cada 10 km gasta 1 litro, então ele vai gastar 9 litros, tá? Não sei se eu confundi, se qualquer coisa vocês me perguntam no privado, a gente estuda lá. Então essa aqui é verdadeira, certo? Agora, na velocidade de 120 km por hora, esse automóvel é mais eficiente, pois consome apenas 8 litros de combustível? Não. No caso aqui, ó, se você andar com velocidade, você vai ter que pôr gasolina mais, ó, porque, ó, se você andar com velocidade de 120 km por hora, ele vai percorrer 8 km para cada litro. Então, aqui no caso, a velocidade ideal assim seria esse daqui, ó, 80 km por hora, porque aí ele ia percorrer 13 km para cada litro. Então, 120, esse aqui é falso. E a quarta, né? Os dados da tabela mostram que o automóvel é mais eficiente na velocidade de 80 km por hora, rodando uma quilometragem maior por litro de combustível gasto. É a verdadeira, né? Então, observando aqui, eu coloquei como verdadeira a 2 e a 4. Vamos ver se tem essa alternativa. Tem a letra A, tá?
Se vocês concordam ou não concordam, vocês podem discutir, tá? Questões elaboradas, questões de concurso, tá? Elas são abertas a interpretações. E essas outras alternativas aqui, ó, geralmente são possíveis erros, tá? Então, se vocês não concordar com o resultado, tal, pode falar que a gente discute, tá bom? A gente revê, tá? Então, acho que agora eu vou para a próxima. Vou fazer a questão número 2, tá? Então vamos lá, resolva os sistemas de equações pelo método da adição. Então tem dois métodos, tem mais de dois métodos para resolver uma equação, tá? Um sistema de equações. Ele pediu para fazer o método da adição. Então, isso aqui é um sistema de duas equações com duas incógnitas, né? No caso, quando as respostas são naturais, você dá para fazer por tentativa e erro. Por exemplo, se eu tentar aqui, eu acho que é 10 e 1. Vamos ver. Se for 10 e 1, o x for 10, o y for 1, quando eu colocar no lugar do x 10 e colocar no lugar do y 1, o sistema vai ser todo verdadeiro. Vamos ver, 10 mais 1, 11. Ok. 10 menos 1, 7. Falso. Então, essas duas aqui, 10 e 1, não é solução do sistema. E aí você pode fazer por tentativa e erro. Por exemplo, aqui, se for 7 e 4, 7 mais 4, 11. Ok. 7 menos 4, 3. Ok. Nossa, professor, então a solução é 7 e 4. Primeiro sempre é o x, depois o y, tá? Porque essa matéria está associada ao plano cartesiano, né? Então, depois a gente faz direitinho com o plano cartesiano, senão eu vou me confundir vocês. Então, primeiro o valor de x, tá? Que é 7, né? E depois é o valor de y, que é 4. Porque essa matéria está associada aos pontos do plano cartesiano. Tá, professor, então eu vou fazer só de jeito. Para que você vai me complicar? O problema dessa técnica, que por tentativa e erro, você vai achar se for número fácil. Mas, por exemplo, se o x, vamos supor que o sistema o x desse 3,9873 quartos e o y desse 3 quartos e o y desse menos 9 quartos. Então, a gente não ia conseguir por tentativa e erro. Então é assim, se uma hora você olhar para um sistema, tá numa prova, tá com pressa, você olhou, sabe a resposta por tentativa e erro, você vai marcar a alternativa correta? Ok. Mas se a resposta for número decimal, for fração, número negativo, não vai sair por esse método facilmente. Então vamos fazer pelo método de adição. Então eu vou colocar num rascunho, tá? Porque o método de adição não vai caber aqui. Então aqui. O método de adição, para você fazer o método de adição, você tem que ter dois simétricos. O que seria isso? Por exemplo, se num sistema é 3x, no caso positivo, quando é 3x, no outro tem que ser menos 3x. Se não for menos 4y, no outro tem que ser 4y positivo, tá? Sem sinal é positivo. Se um for x, o outro tem que ser menos x. Lembrando que quando não tem sinal é positivo. Se um for y, o outro tem que ser menos y. Então o método da adição só funciona se tiver dois simétricos, né? Eles são dois opostos, né? Um é positivo, é o mesmo, né? Só que um é positivo e o outro é negativo. Então vamos lá. Olhando aqui esse sistema, eu tenho simétrico, tenho mais y e o menos y. Então eu posso fazer o método de adição. Então o que eu faço? Somo, né? Então, vamos lá. X mais x, 2x, certo? Y menos y dá zero. Por isso que eu procuro o simétrico, para quando eu somar, usar o método de adição, zerar e sobrar só uma incógnita. E aí, 11 mais 3, 14. Pronto. Agora esse sistema de equação reduziu a uma equação do primeiro grau. O 2 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. 14 dividido por 10. X igual a 7. Então, olha só. Eu já descobri o valor de x. Para descobrir o valor de y, eu posso escolher qualquer uma das duas equações. A x mais y igual a 11, a x menos y igual a 3. Eu vou trabalhar com a de cima porque só tem número positivo. Então, provavelmente eu não vou precisar usar o menos 1. Multiplicar por menos 1. No lugar do x eu coloco 7. Então vai ficar 7 mais y igual a 11. Ou seja, o x mais y não é 11, mas o x não é 7. Então 7 mais y igual a 11. O 7 é positivo e vai para o segundo membro como? Negativo. Então, y igual 11 menos 7,
4. Então, solução 7 e 4, tá? Eu vou, depois, pessoal, eu vou colocar outros vídeos. Eu tenho vídeo de método da substituição, método da adição, outros vídeos bem detalhados. Só que para hoje, primeira aula, vou dar uma maneirada, tá? Então hoje eu vou resolver e tal, depois a gente, se não entender, se ficar alguma dúvida, eu vou apresentar para vocês outros vídeos, tá bom? Então, vamos para a próxima, né? Vamos tentar, vamos fazer a B, né? Aqui a gente já fez essa aqui, parece que deu 7, 4, né? A gente já fez nela no vídeo antes, né? Então vamos lá para a letra B. X menos y é igual a 1 e x mais y é igual a 9. Vamos por tentativa e erro, só por curiosidade? Vou tentar 6 e 5, por exemplo. 6 menos 5 é 1. Só que 6 mais 5 dá 11, não é 6 e 5. Então eu vou tentar aqui 5 e 4, vamos ver. 5 menos 4 dá 1. E 5 mais 4 dá quanto? 9. Então a solução dessa daqui vai ser 5 e 4. Ah, professor, então poderia? Depende do caso. Você está fazendo uma prova de vestibular lá, está desesperado, não tem tempo. Você tem certeza que a resposta é 5 em 4, aí você não faz os cálculos. Mas agora, igual agora que é uma atividade, a gente tem que treinar, porque, como eu disse anteriormente, essa resposta poderia ser uma fração, um número decimal, negativo, ninguém ia adivinhar. Então eu vou fazer o cálculo com essa. Essa aqui eu acho, a letra C, eu acho que não dá para fazer de cabeça, por exemplo. Então vamos lá, vou resolver a letra B, vou voltar lá no rascunho. X menos y igual a 9, x mais y igual a 9. Então, letra B. Vou colocar aqui de preto. Então, letra B. É x menos y igual a 1, né? E x mais y igual a 9. Então, para usar o método da adição, né, como eu disse anteriormente, eu tenho que ter dois simétricos. O que são dois simétricos? Por exemplo, se um é 2x, né, que é uma coisa de 2x positivo, o outro é menos 2x. Se um é menos 4y, o outro tem que ser mais 4y. Se um é x, o outro é menos x. Se o outro é menos y, aí y é positivo, né? Então o outro tem que ser negativo. Então aqui já tem dois simétricos, né? Tenho novamente o menos y e o mais y. Então eu posso usar o método de adição. É só somar. X mais x, 2x. Y menos y dá 0. 1 mais 9, 10. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então x igual a 5. Muito fácil. E aí agora eu vou fazer o outro, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Se x menos y é igual a 1, eu poderia ter pegado a equação de baixo, que está mais fácil, tá? Mas aí, para efeito de cálculo e conhecimento, eu vou pegar a equação mais complicadinha. Então, no lugar de x, eu ponho 5. Então, vai ficar 5 menos y igual a 1. Então, menos y igual a 1 menos 5. Então, menos y é igual. Se eu tenho 1 e devo 5, eu vou ficar devendo 4. Ou então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos y igual a menos 4. Quando você chega nesse caso e a letra é negativa, você pode multiplicar por menos 1 e trocar todo mundo de sinal. Menos y vezes menos 1 dá y positivo. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. Então, toda vez que você multiplicar por menos 1, tem que trocar todo mundo de sinal. Então, a solução é realmente a que a gente chutou, né? O 5 e o 4. Fácil, né?